Olá a todos, esse é mais um Musicando Trajetórias e hoje a gente vai conhecer aí a trajetória, a gente vai musicar a trajetória do violinista Felipe Caran. Boa noite, Felipe Caran, tudo certo? Boa noite, obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar. Primeiramente, eu queria te perguntar, né, como aconteceu a música na tua vida, assim, sabe, os primeiros passos, se tu sempre tocou violino, ou como aconteceu esse início, assim, da música na tua vida? Então, na verdade, eu venho de uma família de músicos. A minha mãe, ela foi professora da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul durante 35 anos. E o meu pai, quando jovem, tocou guitarra nas bandas na noite, e tal, banda de Iê. Então, a minha família, além de mim, como meus outros dois irmãos, também todos estudaram música desde cedo. Fomos alunos do projeto Prelúdio, que hoje é Instituto Federal, né? Mas na época ainda era projeto de extensão da URGS, né? No qual até minha mãe foi professora também antes de ingressar como professora no curso superior, né? Então, já lá no projeto Prelúdio é que o violino entrou na minha vida. Na verdade, pelo fato de minha mãe ter recebido como herança dois violinos do meu bisavô, que eram instrumentos que a gente não podia encostar, ela deixava guardado lá em cima do guarda-roupa, ninguém podia tocar naqueles instrumentos, então eu disse, bom, eu acho que eu vou ter que fazer aula, né? Porque violão podia e tal, tinha sempre um violãozinho que dava para tocar, mas o violino só tendo aula. Então, eu disse que eu gostaria de fazer aula, então com 9 anos é que eu comecei a estudar violino. Eu já fazia aula de música desde os 6 na escola, mas eles só aceitavam alunos a partir dos 9 anos para fazer violino. E eu comecei a estudar na cadeira de violino do projeto professor Jorge Inda, junto com outros grandes violinistas aí que passaram, que tocam por tudo quanto é lugar aí hoje em dia, não só aqui em Porto Alegre, mas também em outros estados do Brasil e fora também. Interessante, então tu já tem a música na família, então tu não sofreu, é que essa é uma questão que por vezes ela aparece, né? Aquela questão da família, eu quero ser músico, não quero ser músico, e aí tem o familiar às vezes não concorda, ou às vezes o próprio agente, né? A própria pessoa não fica naquela, vou ser, não vou ser. Então tu não tiveste assim, tu sempre pensou em ser músico, ou foi algo que foi realmente acontecendo pelo teu contexto familiar, talvez? Na verdade, eu nunca tive nenhum tipo de resistência com relação a essa ideia da família. Mas não foi um processo que eu acho que na escola, por exemplo, eu ficava pensando, serei músico. Eu acho que foi naturalmente a ideia de ser um músico profissional foi eliminando as outras, né? Porque quando tu vê a tua mãe ensinando e tal, eu participava de, às vezes ela não tinha com quem me deixar, daí eu tinha que ir para as aulas junto, eu assistia lá dando aula e tal. Então, isso vai meio que fazendo parte da vida da pessoa de uma forma que aquilo ali, tu não consegue imaginar a tua vida não fazendo aquilo de alguma forma, né? Uhum. Mas já lá no Projeto Prelúdio, e aí é que vem tu ver como foi cedo tudo isso. Já lá no Projeto Prelúdio, eu já sabia que eu gostaria de trabalhar na área da música popular. A única questão é que eu não conseguia encaixar o violino de uma forma mais eficaz pelo fato de eu estudar violino dentro do método tradicional, né? Então, eu comecei a tocar outros instrumentos para poder tocar música popular, né? Então, eu fiz parte do conjunto de música popular do Projeto Prelúdio, que depois virou a ser um grupo artístico que nós criamos com os alunos dessa última geração que eu fiz parte ali. A gente teve um grupo e que a gente ganhou o Prêmio Açorianos, ganhou o Festival de Música de Porto Alegre, já com essa galera, mas o meu violino era sempre um violino pensado como se fosse um instrumento de cordas que precisava de ter um arranjo todo tudo escrito e tal, né? Então, já desde aquela época, essa ideia já era uma coisa completamente entendida por mim, que eu queria ir para essa área. Eu só não sabia como fazer, né? Interessante. Então tu coloca o prelúdio, ele existiu e ele tinha uma particularidade para música de concerto e para música popular, seria isso? Só que daí a metodologia era voltada à escrita, eu acho que é isso que Então, eu a metodologia que era utilizada como ensino
básico de música foi um livro criado pela Isolde Frank, mãe da Hella Frank, professora de violino da universidade, que chamava Pedrinho Toca Flauta, né? Então, todos os alunos que ingressavam no Projeto Prelúdio começavam pela flauta doce e usavam esses livros, Pedrinho 1, Pedrinho 2, Pedrinho 3, e assim, e até chegar no repertório um pouco mais avançado, né? Mas, durante esse processo todo de criação e tal, de professores entrando no Prelúdio, tinha um professor em particular que criou o conjunto de música popular, que alunos que eram já mais avançados do curso, eles passavam então a ingressar como podia tocar na orquestra, podia fazer o coral, ou então tinha a chance de tocar no conjunto de música popular, pois era uma opção, né? Na verdade, quando eu era jovem, eu me lembro que o conjunto de música popular era algo assim que todo mundo ficava maravilhado e tal, porque era aquele grupo que aparecia mais nas apresentações, eram arranjos muito bem feitos. O Alexandre Vieira, que era o criador desse conjunto, ele tinha uma ideia musical muito bem formada. Eu vou te pedir desculpa, mas é que o nenenzinho às vezes tem que entrar aqui. Capaz, faz parte, faz parte. Estamos em live isso acontece no mundo inteiro. Acontece, até com um presidente, e a gente já aconteceu, não vamos fugir disso. Então, assim, a ideia de tocar no conjunto de música popular é que fez com que eu fosse atrás de determinadas coisas ou ideias musicais que não era dado na cadeira de violino, porque na cadeira de violino, né, estudando violino, a gente seguia o método tradicional mesmo, né, violino, música de concerto, né. Isso é uma coisa muito interessante, né, porque eu sou trompetista, para quem não conhece, e os métodos de trompete que eu trabalhei, talvez os instrumentos da orquestra, né, que estão na orquestra, eles geralmente têm métodos muito voltados para determinadas escolas, né, que a gente chama os franceses, os alemães, e eu acredito, e aí eu acho muito interessante de trazer a tua perspectiva, sabe, enquanto violinista, né, porque eu acabei de me formar do mestrado e eu estudei a música instrumental, né? O jazz e a música popular instrumental brasileira em Porto Alegre. Eu tive a dificuldade, claro, a gente sempre tem um recorte que a gente faz, né? Mas eu sempre me questionei como que o violinista pensa isso, né? Esses dois mundos, essa dicotomia entre o popular e o concerto, né? Que por vezes eles se chocam, né? Como que o violinista pensa isso? Porque para um trompetista, eu posso tocar jazz, eu posso tocar blues. O violinista também tem lá né, Manouche, tem várias, né, vertentes que tu usa o violino. Mas parece que não é tão evidente quanto o trompete, que tem um Louis Armstrong, que tem um Dizzy Gillespie, né? Então eu queria que tu refletisse aqui e trouxesse a tua ideia sobre isso, sabe? Sobre esses mundos aqui em Porto Alegre, entre a música de concerto e a música popular pro violinista, né? Tá. Bom, eu vou falar mais assim da maneira como eu enxergo, baseado na minha própria experiência, e talvez isso não vá ser a forma como todos os violinistas enxerguem isso, mas lá atrás, na época em que eu estava estudando ainda, com meus 15, 16 anos, eu me lembro que eu queria muito fazer isso. A minha referência era Stephanie Grappelli, Jean-Luc Ponty, os artistas que eu tive contato, né, de conseguir discos e tal, e que eu conheci, que me fizeram seguir até com essa ideia de ir para esse lado. Mas naquela época foi muito difícil encontrar, primeiro, algum professor que entendesse essa ideia, que achasse isso algo que pudesse acontecer, né? Porque não entendiam e não trabalhavam na área, e outros eram até contra. Eu cheguei a ouvir gente dizendo assim: pô, Felipe, não leva o violino pro boteco, que violino é um instrumento para fazer música séria, né? E já ouvi isso, né? Então, isso existe até hoje. Eu vou dizer que no mundo da música erudita ainda existe essa visão conservadora de que violino é um instrumento orquestral e que é só para fazer isso. Qualquer outra coisa não tem validade ou não tem o mesmo empenho, não necessita, né, o valor, né, no caso, né, não se valoriza, né? Mas no meu caso, o que aconteceu foi que no conjunto de música popular do Projeto Prelúdio, o Alexandre Vieira, que era o coordenador do grupo,
é que me fez seguir tocando um instrumento, porque eu estava disposto a largar o violino, né? Porque eu disse, não é o que eu quero fazer, eu não quero tocar em orquestra, não quero tocar música de concerto, mas o violino não se encaixa, é um instrumento que não faz parte, né, pelo menos era assim que eu estava entendendo a ideia de todos me dizendo, né? Ele falou, cara, eu acho que não é por aí, tu deve seguir no teu instrumento, talvez tu tenha que sair daqui, mas não vale a pena tu jogar fora tudo que tu estudou, até porque é um instrumento que chama atenção, né? Então acho que tu pode muito bem fazer os outros também, mas seguir no instrumento, e uma hora isso vai acontecer para ti, entendeu? E graças a ele eu segui realmente estudando violino. Eu fiz o curso da URGS, que era a opção que eu tinha para poder ter uma graduação, né? Uhum. Mas sempre, paralelamente, fazendo música popular. Mas agora eu entro na reflexão que eu acho que é realmente o ponto importante assim do fato de que eu acredito que o ensino tradicional do violino ele não dá ênfase ao conhecimento harmônico e ao conhecimento criativo, que geralmente instrumentos de sopro sempre tem, mesmo quem trabalha com orquestra, né, o trompetista, o saxofonista, os caras são improvisadores, os caras conhecem a harmonia, porque faz parte do ensino. E no violino, não. No violino, a gente estuda escalas e arpejos desconectado completamente com a harmonia, né? Então, quando um violinista se encontra numa situação na qual não tem nada escrito, que ele deveria estar usando a parte criativa e tentar seguir sequências de acorde, ele realmente não consegue fazer, porque existe essa falha, para mim, na minha concepção, é uma falha do ensino tradicional, né? Não estou dizendo que todos os violinistas do mundo não saibam harmonia, estou dizendo que uma grande maioria, praticamente todos os que eu encontrei depois que vieram ser meus alunos, saindo já formados da universidade, não sabem praticamente nada de harmonia, né? Se não conseguem nem identificar acorde maior e menor direito, né? Então isso é um problema na minha opinião, muito sério para quem quer lidar com a música popular, porque como improvisar, como criar, né? Como compor se tu não tem base harmônica, né? Então, o que me fez então ir buscar ajuda ou morar fora do Brasil, porque lá isso já é um pouco mais difundido, né? Até não existe tanto essa resistência pela ideia de um violinista seguir uma carreira popular, né? Não é como aqui, ainda que o instrumento fica totalmente visto como um instrumento, né, orquestral apenas, né? E aqui eu toquei anos num shopping center, tocando Tom Jobim, Hermeto Pascoal, outras coisas, e o pessoal passava por nós e dizia que lindo música clássica no shopping center, né? Então as pessoas não conseguem desassociar a imagem do violino da música clássica aqui no Brasil em geral, né? Então é Sim. assim que eu vejo isso, né? É muito interessante que tu colocou também que essa questão harmônica, né? E eu vejo isso, e aí tu coloca que, claro, acho que o instrumentista de sopro ele não tem esse estigma, talvez, de instrumento da orquestra, né? Eu acho que também muito por essas referências que são mundialmente conhecidas e hiper projetadas, talvez, pelo jazz e por outras coisas. Sim. Porém, eu acho que também tem uma coisa que eu tenho refletido muito, né, e trazendo um pouco a minha visão para ti, né, e talvez a gente fazer um bate-bola, assim, que eu acho que tem muito a ver com grandes grupos, assim, porque se tu parar para pensar, eu vejo também muitos músicos de sopro que vêm de bandas, né, de bandas marciais, Uhum. de grupos que leem, né, que sentam na frente de um lugar. Eu acho que é um pouco da divisão do trabalho, assim, sabe, de sentar na Uhum. frente de uma estante para ler aquilo, para fazer uma grande música, uma música, né, um arranjo, né, acho que passa um pouco pela cultura do arranjo que de certa forma deve ser um reflexo da própria orquestra, no caso, né? E aí que faz com que muitos desses músicos de sopro também, e falo eu de experiência própria. Eu, quando entrei na URGS, por exemplo, era um cara que estudava os concertos de Haydn, de Hummel, que estudei o trompete da literatura, cheguei na URGS, passei na prova específica e tudo mais,
E aprendi harmonia com o Fernando Matos, praticamente. Né? Uhum. Professor falecido, Fernando Matos, né? Sim, sim. Então, assim como eu, há muitos outros instrumentistas de sopros que vêm de alguns lugares que não têm essa cultura de ensinar as escalas que tocam em determinados acordes, né, e tudo mais, eu acho que também tem isso, né? E isso foi uma grande dificuldade da pesquisa de trazer, né, instrumentista de sopro. Eu trouxe o Jorginho do trompete, mas é o Jorginho do trompete, né? É Uhum. um, Uhum. dois. Poderia ter trazido o Felipe Caram, mas é um Felipe Caram, entendeu? Então Uhum. é Uhum. tu e uma escola que tu tem que formar, provavelmente. Uhum. Porque eu acho, essa questão é meio estrutural na realidade, né? E aí tu pensa Com assim, certeza. Com certeza. vou fazer, mas vou fazer para quê, entendeu? Né? Eu Uhum. vou fazer para quê aqui? Para tocar num pub, para tocar, né? E as pessoas, eu acho que passa muito por cultura isso, né? E aí, É, segue, eu pode seguir. concordo plenamente com o que tu está dizendo, né? E aí eu acredito até que essa discussão ela até passa para um outro nível, porque assim, quer ver, ó, já na época 2002, que foi quando eu me formei, né? Eu já questionava até o repertório que era estudado lá, porque vamos falar o seguinte, naquela época ainda existiam várias orquestras para se tocar aqui enquanto músico de cordas. Hoje já não existe mais, né? Não existe mais. Naquela época existia a orquestra do SESI Fundarte, a orquestra da Unicinos, a orquestra da UBRA, a orquestra do Teatro São Pedro, a orquestra de Caxias, N orquestras pelo Rio Grande do Sul, e que quando nós íamos tocar em orquestra, o repertório de orquestra não era estudado lá. Nós fazíamos um repertório que ou a gente passa a ser um concertista famoso, que também vai ter um Carmelo e deu, não tem mais ninguém, ou então o repertório não é colocado em prática nunca, entendeu? Então, assim, forma-se violinista para o quê, né? Entendeu? Tudo bem, o pessoal segue tocando nas orquestras, se especializa em tocar em orquestra, mas não foi um curso que preparou o instrumentista de orquestra, né? Bom, além disso, tem o fato de que, dependendo se o cara consegue ou não entrar na OSPA ou mais de uma orquestra, ele não está conseguindo ganhar o dinheiro suficiente para se bancar. Então ele é obrigado a fazer trabalhos por fora, não só a orquestra, né? As orquestras de cachê, como era a PUC, chegou a ter orquestra na Santa Casa, ou aqui um cachê aqui na OSPA, mas o resto do tempo fazendo cachê de casamento, de tocar em festa de eventos e assim. E o repertório em geral tocado lá é música popular. Mas, assim, como é que é tocado? É tocado de qualquer jeito. O cara baixa uma partitura qualquer e lê na hora. Se tiver certo, tá certo. Se tiver errado, tá errado. Entendeu? Então, assim, o grande questionamento é, então, para que tem o curso, né? Por que não forma um músico para os dias de hoje, para o mercado atual? Por que não se encontra uma forma de, opa, vamos dar chance para quem gostaria de entender um pouco mais sobre harmonia e ter né, um outro caminho musical, tenha a possibilidade de fazer isso dentro desse instrumento, né? Mas é claro, passa pelo fato, mas quem que vai dar essa aula, né? Então, se tu tem professores que só trabalham numa área, tu vai formar só pessoas que tocam numa área, né? Então, essa questão aí, ela é um debate que a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Sim. Mas, no meu caso, depois de ter saído do Brasil, estudado por lá, feito mestrado lá, buscado professores e tal, e ter feito uma trajetória com o violino que eu não tinha feito aqui, que é tocar completamente só de ouvido, né? Me forçar a não ler, esquecer do papel, tirar muitas músicas de ouvido e tocar com pessoas que não sabem ler, né? Porque também existe esse preconceito do o músico que não lê. Tem um monte de Uhum. músico absurdo tocando aí que não sabe ler, né? Então, o conhecimento se adquire de várias formas, né? Aprender a acompanhar, usar um instrumento de cordas como o meu, como acompanhador e não só como solista, porque os músicos populares sabem acompanhar, cara, e acompanhar é um processo de desenvolver a capacidade harmônica, Sim. sequenciar acordes, entender de estrutura, né, baseado no ouvido e tal. Então é um processo que é super gratificante de fazer e que é simplesmente nem tocado no assunto, entendeu? Então, assim, alguns poderiam dizer, mas não é tão importante quem é violinista.
eu já questiono. O mercado que se tem hoje, ainda mais agora, o que vai vir depois dessa pandemia, ninguém sabe exatamente o que vai ser, entendeu? Então, eu acho que é sim necessário. E vai ser cada vez mais necessário, né? A gente vai ampliar essa conversa, porque eu acho que essa conversa é necessária, porque a gente está num momento. A gente está num momento de quebra. A gente, se tu pegar, eu tenho o Bauman tem em Fronteiras do Pensamento no YouTube, que ele tem uma reflexão que ele faz uma analogia a um pêndulo, né? A humanidade, a sociedade já está sempre em pêndulo. E a gente está, justamente, na realidade, a pandemia só acelerou uma coisa, ó, que já está vindo já de uns 5, 6 anos com essa quebradeira de orquestra, né? E tudo mais, que infelizmente, né? Que é ruim, né? Mas que transformações estão acontecendo já faz um bom tempo. Então, a gente vai fazer um break nessa reflexão do mercado, que é maravilhosa essa reflexão, e aí tu vai escolher aí um clipe para a gente, para mostrar o teu trabalho, né, para os nossos ouvintes aqui. Legal. Então, eu acho assim, eu vou escolher um clipe para começar, que seria um clipe que, digamos, do projeto lá fora, em Londres, na época que eu morava lá, que realmente me fez ter a chance de ser o violinista que eu me tornei, entendeu? Foi a partir desse grupo que eu encontrei uma série de coisas que me fizeram me tornar o violinista que eu sou hoje, que foi um grupo chamado Pocket Caravan. E deixa eu só achar o vídeo que eu gostaria de passar, porque esse é um vídeo que, embora não seja música brasileira em si, os músicos, além do violonista, são todos brasileiros, e representa para mim um momento muito impactante assim na minha trajetória do violino.
Olá pessoal, esse é o Musicando Trajetórias e você acabou de ouvir Pocket Caravans, Seven Steps from the Border, filmado em março de 2010, grupo que o Felipe Caram participou no violino, o Pete Michaels na guitarra, Anselmo Neto percussão e Matheus Nova no baixo. E aí eu queria perguntar para o Felipe Caram, já trazendo para dois tópicos importantes, né? O que tu encontrou no outro continente, né? O que tu encontrou que mudou assim a tua vida, que mudou a tua forma de pensar? E aí a gente vai falar um pouco sobre mercado também. Tá. Bom, a primeira coisa é muito engraçado o que eu vou dizer agora, mas o que eu encontrei lá na Inglaterra foi o Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu tive a chance lá de tocar com músicos do Brasil todo. E isso nem sempre é possível quando a gente mora aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tá aqui, tem um que outro músico que a gente sabe que veio daqui, como tu comentou, o Pedrinho Figueiredo, que é carioca, mas já mora aqui há muitos anos, aí se conhece o Chipa, que veio da Bahia, mas são poucos, né? Lá eu tive a chance de realmente conhecer músicos de todo o Brasil. Eu tocava numa banda de forró aos domingos que tinha um músico praticamente de cada estado brasileiro, né? E comecei a poder valorizar a música brasileira que eu gostava e trabalhar com isso, né? Claro que a gente nunca vai ser um músico famoso brasileiro tocando na Inglaterra música brasileira, porque, né, tu tá num outro país. Mas a música brasileira de qualidade, música popular brasileira de qualidade, ela é consumida lá muito mais do que aqui, hoje em dia, né? Porque aqui o entretenimento tomou conta de uma forma que determinados estilos musicais passaram a ser coisas de velho ou coisas que não se escutam mais e tudo mais, né? E lá, até por ser tudo novidade, exótico, como eles até muitas vezes gostam de chamar, acaba que existem possibilidades de tu, por exemplo, criar um grupo de choro e viajar à Inglaterra, como eu fiz, né, com um dos grupos que eu trabalhei. Aí tocar forró com uma outra banda e tocar durante 8 anos num mesmo lugar forró, né? Ou então, esse trabalho em particular, que é o Pocket Caravan, que foi uma ideia de misturar as coisas, né? Eu encontrei com o Peter Michaels no meio da rua, assim, eu estava tocando num lugar, ele entrou, curtiu, conversou, pediu para dar uma canja, deu uma canja, a gente ficou amigo e tocamos pelo resto do tempo. Ele já veio para o Brasil tocar comigo, já foi para os Estados Unidos tocar comigo. Nós gravamos 3 discos lá. Essa música é o título de um dos discos, o segundo. E esses outros 2 músicos, o Anselmo e o Matheus, músicos que trabalham com uma galera muito grande, com vários estilos. E a cidade de Londres, que era onde nós morávamos, é uma cidade muito cosmopolita. Então já tem na natureza da cidade essa ideia de misturar as coisas, de trabalhar com world music, entendeu? Então isso é muito aberto lá. Então, assim, eu tive uma vivência durante esses 8 anos que eu morei lá, que foi, para mim, o que mudou completamente a minha visão do violino, de mim mesmo como músico e de como eu gostaria de trabalhar, né? Então, assim, foi realmente um marco e eu acredito que a música que eu gravei com esse pessoal representa isso, porque se a gente tivesse a chance de ver os outros vídeos e as outras músicas, tu vai ver que é sempre uma mistura. Vem sempre, né, uma música é uma música dos Balcãs, como foi essa, outra já é uma quadrilha nordestina, aí a outra já é uma milonga que eu compus, e assim a gente ia misturando as coisas e criando uma identidade musical que nem sempre existe em outros lugares, né? Existiu lá porque era essa mistura mesmo, né? Então, isso foi, para mim, realmente algo que eu carrego comigo, assim, como ouro, assim, que foi realmente poder me encontrar, né? E encontrar o Brasil dessa forma ampla, assim, que antigamente eu gostava e tal, mas eu não tinha uma ideia realmente formada de como é que era a música da Bahia, como é que o músico baiano tocava, como é que é no Espírito Santo e tal, como é que é em Santa Catarina, como é que é no Rio, e eu tive essa chance lá e isso foi muito legal. Isso é interessante, né? Que a música popular tem, né? Que é essa oportunidade de tu ter vivências com diferentes pessoas, né? Que tu tem assim, tu tem uma pessoa, um baixista que toca salsa, um baterista que toca baião,
um violinista que toca maracatu, sei lá, que toca, o outro cara já toca manouche, sabe? E tu ter isso, né, é uma, como parafraseando o Wynton Marsalis, que é um trompetista que eu gosto muito, é um gumbo, é Uhum. uma feijoada, trazer para o Brasil, né, uma Uhum. feijoada com um monte de ingredientes que torna aquilo especial, né, que torna aquilo diferente, né? Com certeza. É. E aí eu te trago a questão também do mercado, assim, o que essas pessoas, né? Isso é uma pergunta de pesquisa, né? O que as pessoas agregam no teu eu musical, assim, né? O que as pessoas. E aí eu digo assim, o público, os teus colegas, o que os músicos e as pessoas no geral trazem para tua música, assim. Bom, cara, eu praticamente do que eu sou hoje como pessoa e músico, praticamente tudo foi realmente influência de pessoas que passaram na minha trajetória em vários momentos. Mas no caso lá desse momento específico, que foi muito importante porque eu já era formado, né? Mas eu tinha essa ideia, eu quero ser um músico popular que saiba o que está fazendo, eu não quero só tocar o meu violino com uma, né, uma linha só, eu gostaria de ter essa visão ampla, né? Então, aquele momento ali, né, esses 8 anos, que eu tinha 24 anos até os meus 32 anos, foi como ali, na verdade, foi a minha faculdade, eu diria. A faculdade que me transformou no violinista que eu sou hoje, né? Porque eu tive a chance de aprender não só como tocar violino, mas como entender a música. Eu fiz aula de percussão, eu fiz aula de improvisação, aula que eu digo chegar para o cara que toca o instrumento e dizer, cara, como é que tu faz isso aí, então você quer aprender e depois trazer isso pro violino, né? Opa, mas o cara faz aquele ritmo ali, como é que eu faria isso? Aí eu tava tocando com essa banda de forró, o acordeonista que não pôde tocar e aí eu tive que fazer uma noite lá, eu tive que fazer o acordeon no violino. Como Uhum. fazer para fazer o resfolego do sanfoneiro lá da banda, né? Então isso foi uma escola muito grande para o que eu faço hoje, né? E também essa influência de outras linguagens musicais, desculpa, como foi o caso do Pocket Caravan, porque tinha espaço para esse tipo de aprendizado, né? Então o Peter, ele tem uma ligação muito forte com o Manouche, com a música dos Balkans, ele estudou isso, gostava muito de salsa, ele morou na Argentina um tempo, então ele já vinha com essas ideias, vamos tocar essa música em 7/8, assim, assim, assado, que é não sei da onde, lá da Macedônia. Pô, que legal. No início era difícil, como é que eu vou improvisar em cima desse negócio e tal. Então foi realmente um super aprendizado. E, ao mesmo tempo, ia me transformando num músico que enxergava a música de uma forma super ampla, né? Tanto que o meu disco solo, o disco que eu lancei em 2018, ele é um pouco isso, são composições minhas, mas cada uma vem de um lugar, assim, porque infelizmente, quer dizer, ou felizmente, isso vai tomando conta do trabalho. Infelizmente, porque fica mais difícil de vender num lugar como aqui, por exemplo, né? Que as pessoas não estão acostumadas com essa salada de fruta, né? Se tu é samba, tu é samba. Se tu é baião, né? Tu não bota tudo num disco só. Mas foi impossível não fazer assim, porque era uma síntese do que eu sou, né? Que é essa mistura de ficar recebendo informações de vários lugares e tentar traduzir isso no meu instrumento, né? Uh, Passei a tocar violino de 5 cordas, passei a tocar rabeca, e isso tudo mudou quem eu sou, né? Interessante. Fiquei me questionando o quão grande deve ter sido as tuas andanças pelo velho continente lá e tocando, né? Porque é o legítimo conhecimento e vivência da estrada, né? De tocar no Uhum, lugar e tu ter aquele problema, né? E tu tem que resolver na hora aquele problema, né? E tu aprender com o exatamente. colega, né? Exatamente. Então, assim, foi justamente o oposto do que eu tinha vivido até então aqui, que era tudo uma coisa dentro dos moldes, né, tradicionais de aula, professor, vai para casa, pega a partitura, estuda e tal, não sei o que, chega lá, tenta reproduzir fielmente tudo aquilo. Lá não, lá era cada vez era uma coisa, entendeu? A maior parte dos músicos com quem eu trabalhava são músicos totalmente empíricos, né? Então, o arranjo ele existe, mas ele não é fixo, ele é alterável.
Ele se modifica. A gente vai fazer 4 ou 5 shows, no quinto show já é outra coisa, a música já virou outra coisa, entendeu? E isso é muito legal, é um processo orgânico que nem sempre é vivenciado por músicos de orquestra, né? Porque é o oposto, né? O papel é a guia, e o papel é que manda, na verdade, né? E também para poder encontrar a sua própria voz no instrumento, né? Que é algo que vem do jazz, né? Eu, quando escrevi a minha dissertação no mestrado, eu falei sobre Miles Davis. E Miles Davis, ele sempre falava isso, sobre encontrar a própria voz no instrumento, né? Tocar diferente dos outros. Tá vendo? Completamente oposto do ser parte de um naipe que tem que tocar igual, né? 16 músicos Exatamente. tocando igualzinho. Então, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Eu particularmente acho, né, que é um pouco da reprodução da sociedade. Para mim, isso é reprodução da sociedade. É uma sociedade antiga, estática, né, que tem aquela questão do padrão, né? Todo mundo Uhum. vai usar o uniforme igual, todo mundo vai fazer todas restaurantes iguais, né? Franquias, tudo igual, né? Exato. E contra uma forma de produzir música igual, em que todo mundo tem que ser igual, em prol de uma qualidade que é, digamos assim, que varia de contexto para contexto, né? Claro, com Qualidade certeza. é uma certa, de certa forma, é uma colonização, né? De um estilo, né? Um estilo, uma qualidade, né? Totalmente. Mas aí vem essa questão que eu sempre também levantei nos debates que eu participei, que é o seguinte: o Brasil, enquanto sociedade, gerou uma riqueza musical incomparável. Nenhum outro país tem tanta música como a gente foi capaz de criar aqui. Então eu não consigo entender o porquê que isso não é valorizado de uma forma mais séria pela academia. Claro, hoje em dia isso está mudando, graças a Deus já existem os cursos de música popular, de etnomusicologia e tal, ainda bem que isso está acontecendo, mas a minha experiência enquanto academia aqui no Brasil foi daquela época, naquela época era assim, algumas coisas da música de concerto, alguns poucos compositores, mas a manifestação popular, o folclore, não era falado. Eu não tive a chance de tocar, né? A não ser em peças de concerto que tinham alguma influência, né, disso. Mas assim, eu não conhecia, por exemplo, eu não conhecia o maracatu, o cavalo marinho, o retumbão, a marujada, entende? Eu não conhecia as manifestações do Brasil. Eu tive que sair daqui para conhecer, né? E aí depois eu tive a chance, isso foi uma outra coisa muito legal, que não é tanto como violinista, mas eu tive a chance de ganhar uma bolsa do Fulbright Scholarship lá nos Estados Unidos para ir dar aula de história da música latino-americana. E aí eu, como eram alunos iniciantes do curso do college onde eu estava dando aula, e nem todos eles eram músicos, eu não pude fazer algo muito técnico musical, porque nem todos liam música e tal. Então eu decidi fazer algo mais demonstrativo e generalizado para mostrar um pouco mais sobre a diferença musical e dei a ênfase em cima do Brasil, que é o que eu entendo. E, cara, é assim, é interminável, né? Eu não pude falar de tudo porque era impossível. E só me ajudou a ter mais paixão pelo que foi criado aqui, né? E gostaria que os músicos que vêm ter aula comigo também pudessem aprender isso, mas nem todos estão prontos para gostar disso, porque as pessoas vêm completamente como tu falou, colocadas Estruturadas. dentro de uma caixinha e é assim que é. Então, quando tu vem com algo completamente diferente, que é diferente para ele, né? Ele acha aquilo, mas isso não me toca o coração. Mas é que ele não entende a história, ele não sabe de onde veio, não sabe como se formou, né? Então, isso foi também algo que mudou também a minha forma de ver, né? Que é ensinar os outros sobre a música brasileira. Né? Isso é fundamental, né? Então, assim, se isso acontecesse na academia, a gente teria uma outra visão da música brasileira, né? Enquanto músicos acadêmicos, entende? É isso que eu questionava muito, né? Pode ficar falando tanto do Beethoven, de música. Legal, é lindo, não questiono a qualidade, nada disso, cara. Mas se nós não valorizarmos o que foi criado aqui, ninguém vai, né? Verdade. Embora não conheça uma universidade que tenha curso de música, mestrado, fora do Brasil, que não tenha um departamento de estudos de música brasileira. Não tem, todas têm. Então, se eles querem, por que a gente não quer, né? É.
E aí volta o parêntese da sociedade, né? Agora a gente está vivendo um momento que a pluralidade ela está cada vez mais saliente, né? E aí esses fragmentos aí que tu disse que são que, que é a questão da identidade fragmentada, né? Tipo de Sim. múltiplas identidades, né? São múltiplas experiências musicais que o brasileiro tem, né? Que a gente tem Uhum. isso, né? E que a gente agora que tá querendo, tu vê, ficou 8 anos fora vendo isso, sabe? E agora que tá se querendo, que estão aparecendo, eu fiz a turma de música popular de 2013. Uhum. 2013. Tipo, até 2012 eu não podia entrar com o trompete ali. Nem com o meu Sim. instrumento eu podia entrar. Então, assim, é uma discussão muito, muito, muito pertinente, né? E que Sim, tem com muito, certeza. muito, muito a ver também com a mudança, com as mudanças que a gente está sofrendo agora, né? Que tem a Uhum. ver com aquela sociedade estática para uma sociedade mais em rede, né? Uma sociedade mais descentralizada, talvez, nas ações, né? E aí eu acho que entra nosso próximo tópico, né? Que é a questão do mercado e as grandes instituições e os artistas independentes. Eu não sei como tu te posiciona quanto a isso também, né? Tu se refere a como é que as instituições de ensino deveriam estar, ou as Não, eu orquestras digo, deveriam estar. eu digo no caso assim, de mercado, né? A gente tá vindo de um período que orquestras estão fechando e grandes, não são orquestras, grandes grupos que precisam de muitas pessoas para fazer músicas estão desaparecendo já. Isso vem desde a década de 90 lá com a Uhum, OPA, a uhum, Orquestra Popular de Porto Alegre, e vem acabando com uhum, os grandes grupos. E também tem um fenômeno de artista independente, né? uhum. Então são duas coisas. Isso não tem como negar que se transformou na forma talvez mais rápida de uma pessoa que queira seguir uma carreira solo possa se colocar no mercado, né? Ter um trabalho independente e utilizar a rede, a internet e tal como ferramenta, né? Claro que é questionável, porque tem certas coisas que a gente tem que fazer em grupo, não adianta, não tem como fazer tudo sozinho. Eu gravei um disco agora em 2018, que eu já falei, e que eu tentei fazer o máximo possível. E é muito complicado, né? A gente precisa das outras pessoas, né, cara? E a música, ela é muito mais orgânica em conjunto, né? Então, eu realmente não sei como é que será depois dessa que está acontecendo agora. Eu gravei 3 músicas agora num processo de fazer as prés em casa, cada um na sua casa, sem nunca ensaiar, ir para o estúdio só para gravar o que foi gravado e tal. Funcionou bem. Eu não queria deixar passar esse ano e não fazer nada, então eu gravei 3 músicas, pretendo gravar mais algumas esse ano ainda nessa forma, né? Mas eu não tenho como. Claro que teria sido muito melhor poder ensaiar todo mundo e tal, ir para o estúdio todo mundo junto e fazer para valer mesmo, como sempre foi, né? Mas eu acho que a gente vai ser obrigado a aprender a lidar com essa nova forma de trabalhar, essa nova realidade, vai saber até quando. Eu acho que muita coisa boa está acontecendo, né? Hoje em dia a gente entra no Instagram ali, tem 500 aulas acontecendo, tem muita gente utilizando essa ferramenta. Eu acho legal, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma pena que esses grupos estejam acabando, sabe? Eu acho que Total. culturalmente falando é uma pena, né? O que eu acho só é que poderia ser um pouco diferente a forma como esses grupos trabalhavam antes ou enxergavam a música brasileira, né? Talvez, né? Sim. Depois começou aquela história de fazer aqueles concertos com artistas populares cantando com as orquestras, porque daí assim era mais fácil de passar no edital e tal. Mas não era não era algo feito porque os músicos realmente queriam fazer aquilo, era mais para poder se manter no mercado, né? Então, vendo por esse lado, mais ainda eu acho que toda essa discussão nossa sobre como abordar, como ensinar ou como valorizar a música brasileira, os processos harmônicos e tal, quanto isso vai ser importante, né? A partir de agora, muito mais, né? Então, assim, não sei mais o que eu poderia falar, porque eu sou um artista independente, eu nunca
ganhei meu dinheiro de orquestras ou de grupos assim, nunca tive minha carteira assinada, entendeu? Então, para mim não fez tanta diferença, porque eu nunca precisei dessa forma de ganhar o meu sustento, né? O que eu percebo é que aqui no Brasil é muito mais difícil de ganhar o sustento sendo um artista independente. E talvez seja aqui no Rio Grande do Sul, né? Muita gente me pergunta por que não vai para São Paulo, por que não vai para o Rio? Mas são outras realidades, é tudo muito mais caro e tal. Então, assim, o que eu vi acontecer foi que cada vez menos espaço se tem. E a quantidade de músicos só aumenta, né? Todo ano formam-se mais músicos, muita gente boa, e a gente fica disputando esse mesmo pequenino, ultra minúsculo espaço musical, né? Sem as ferramentas, na minha opinião, porque a própria universidade não diz como fazer, né? Não tem uma cadeira assim, produção musical, como usar as ferramentas, como gravar seu violino, não tem, entendeu? Então a gente tem que descobrir sozinho, né, cara? E isso é difícil. Eu sei porque eu estou tentando colocar o meu trabalho solo na praça e é super difícil. Fazer tudo sozinho é impossível. Então aí tu tem que tentar encontrar um produtor e nem sempre a pessoa tá afim de trabalhar para ti, ou tu não tem dinheiro para pagar e tal. Então é super complexo, cara. É super difícil, né? E quanto mais a gente quer botar o próprio trabalho para fora, mais difícil é, né? Mais portas se fecham, né? Porque quando a gente está tocando com um monte de gente, tal, sem ser a figura principal, tu nunca é lembrado, mas tu está sempre lá. Mas quando é o teu trabalho, aí as portas começam a fechar para tu conseguir abrir uma, é mais difícil, né? Sim. Então, basicamente, os músicos deveriam ser informados, pessoal, isso é super legal, mas é difícil e tal, então, assim, tem que organizar, né? Tá compondo, já vai lá, já faz, já escreve, já faz o IRCRC, né? Já publica, já cria a tua página, entende? Isso eu aprendi na marra, entende? Eu tive que aprender na marra, que nem eu tive que aprender inglês na marra. Então, é assim que eu fui levando, né? Deveria ser, na minha opinião, abordado isso, né? Num curso, para preparar um profissional, né, cara? Dito isso, ficamos com a audição de Sol a Sol, que é um frevo composto pelo Felipe Caran, né? Título do disco lançado em novembro de 2018, aqui em Porto Alegre. Com músicos, o Felipe Caran, o violino 5 cordas, né? Max Garcia ao violão, Sandro Bonato na bateria e Everson Vargas no baixo acústico. Fica aqui então para vocês o meu muito obrigado e eu espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. De Sol a Sol.
pessoal, esse é o Musicando Trajetória. Você acabou de ouvir De Sol a Sol, composição do Felipe Caram para o lançamento do seu disco em novembro de 2018. E agora, para esse bloco, né, a gente vai falar um pouco sobre o que é, né? Já que a última palavra que ele falou foi profissional, eu vou fazer a pergunta: o que que é ser e o que que engloba ser um músico profissional hoje? Pergunta complexa essa, né? Eu diria que, incrivelmente, hoje em dia a gente é necessário basicamente saber fazer quase tudo, né? Além de tocar, né? Antigamente o cara estudava para ser músico, estudava para ser o seu próprio, né, técnica do instrumento ou arranjador. Hoje em dia o cara tem que saber gravar, mexer com Pro Tools ou com qualquer outro programa de áudio, tem que saber editar vídeo, tem que fazer redes sociais, criar arte, fazer produção, né, dar aulas, criar tudo isso em vídeo. Então acho que de certa forma é tanta coisa que às vezes a música até fica em segundo plano, né? É uma pena isso, né? Porque querendo ou não, a gente estudou para ser músico, né, cara? Mas antigamente os músicos eles conseguiam uma gravadora, então a gravadora fazia tudo isso, o cara ficava lá só criando e tal e podia ser artista, né? Hoje em dia a gente não pode mais ser artista, a gente tem que ser basicamente uma empresa inteira, né? Escrever editais ou encontrar uma forma de criar uma equipe para fazer isso, né? Então, acho que ser músico profissional hoje e ter algum tipo de sucesso, porque não é sucesso só de ser famoso. As pessoas acham que elas confundem muito, né? Ah, um cara de sucesso, um músico de sucesso parece que é só quem aparece na Globo. Mas é que sucesso é tu conseguir viver de música num país que não valoriza a música, né, cara? Eu me considero um músico de sucesso. Eu, a vida inteira, desde os meus 18 anos, eu vivo de música, né? Momentos em que eu toco mais, tem momentos que eu dou mais aula, nunca é a mesma coisa, por eu ter escolhido esse caminho independente, né, de fazer algo que não se ligue a uma orquestra, das poucas que ainda existem, como poderia ser a OSPA, por exemplo. Então, é sempre instável, né? E isso não é para qualquer um. O músico é um guerreiro, cara. O músico, hoje em dia, ele tem que ser um herói, entendeu? Um amigo meu, Maurício Marques, violonista, ele diz assim, a gente tem que matar um leão por dia, todos os dias do ano. Não tem férias. Não tem férias, entendeu? A gente não pode se dar o luxo de tirar férias. A gente sai um pouquinho, mas tem que ficar dando aula na internet e tal, porque a coisa sempre é muito instável, né? Muitas vezes a gente consegue um trabalho de um projeto, alguma coisa que parece que vai mudar a tua vida e daqui a pouco aquele projeto já não existe mais. Quando acontece qualquer tipo de crise, é sempre a primeira coisa que é cortada, né? Quando começou a pandemia, antes de tudo fechar, eu já tinha tudo cancelado. Tudo que tinha sido organizado já estava cancelado. Então, realmente, eu acredito que para ser um profissional, além de fazer tudo isso que eu comentei, o cara tem que ser um herói, cara. A gente tem que ser um herói, porque pouquíssimas pessoas elas valorizam o que a gente faz ou entendem o quanto se estuda, o quanto se abdica, né, para ser um bom músico, né, para poder ser um músico profissional. Então, acho que eu diria isso, cara. Não sei se todo mundo vai concordar, mas é assim que eu percebo hoje em dia a nossa profissão, né? Não, acaba sendo um relato recorrente, né? Até em pesquisa mesmo, o Pedrinho fala muito, né, que ele fala brincando, assim, que o músico, ele tem que, hoje, tem que tocar, tu tem que mexer no computador, tu tem que saber que o teu baterista tem intolerância de lactose, ele até brinca com isso, sabe? É uma parte engraçada, assim, do relato dele. E é interessante que eles trazem, tanto ele quanto o Paulo Dorfman e o pessoal dessa década de 80, né, que o Marcelo Corsetti talvez esteja ouvindo a gente aí, escutando a gente, ele vai lembrar e já vai ficar o convite para ele trazer esse contexto também da perspectiva dele, que naquela época lá os caras conseguiam, de certa forma, viver com esse tocar, né, nos bares, e a cena ela era um pouco mais, e aí não se sabe por que diabo de que aconteceu, que isso foi retrocedendo de um jeito e a gente foi acumulando funções que hoje praticamente as tuas férias é conseguir fazer aquele teu estudo de trompete que tu tava a fim de fazer, sabe? Tipo, deu as férias, eu tenho aquele estudo, sabe? Quero fazer aquilo, porque tu tem que justamente, isso aí que tu falou.
Tu tem que fazer o release para mandar para não sei quem, fazer o flyer, né? Postar nas redes sociais, que não é uma, é 500 redes sociais e todo dia aparece uma nova, né? Uhum, Tem uhum. mais isso, né? Tu não sei como. Tem uns caras que são meio que onipresentes em redes sociais aí. Então, realmente é bastante complicado e a música sofre com isso, né? E eles falam, Com a certeza, música com sofre certeza. bastante com isso. E eu acho que também tem uma questão que é a demanda das pessoas em geral. Eu acho que isso é até um pouco de teoria da dominação, assim, sabe? As pessoas foram se contentando com a receita de bolo, com aquela coisa mais encaixotada, Claro, né? Mais, como é que eu vou te dizer? Mais fácil de consumir e de fazer também, né? Mais rápida. Eu acho que esse passa, o conceito talvez seja esse, coisas rápidas de se fazer, né? uhum. É porque o objetivo é sempre o dinheiro, né, cara? Eu acho que essa indústria, da forma como ela foi criada, em que o objetivo é ganhar dinheiro e não é criar algo artístico, né? Ela criou uma alienação na audiência e criou uma quantidade enorme de pessoas que só sabem fazer o que tu falou aí, essa música enlatadinha, né? E aí, cara, a gente fica meio que sem espaço. Quem não quer fazer isso, basicamente fica sem espaço. A gente fica lutando e são muitos, né? Por isso que quando eu ouço pessoas comentando assim, não se faz mais música como se fez na década de 70 e tal. Eu não acredito nisso. Eu acho que se faz sim. O que acontece é que não tem espaço para aparecer, entendeu? Porque se existissem os festivais como existiam os festivais, aqueles que todo mundo fala sempre da década de 60 e tal, hoje a gente ia ver os caras tocando lá, bicho, entendeu? Então, assim, é muito fácil dizer que não se faz mais, né? É muito fácil tu menosprezar o trabalho de quem tu nem sabe, nem conhece, nem ouviu, né? As pessoas falam, 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 mas eu sempre pergunto para conhecidos assim, quantas vezes no ano tu foste assistir um concerto, cara, ou um show? Geralmente é nunca. Os caras não vão, os caras ficam em casa sentados assistindo o jogo, entendeu? Então, assim, uh, eu acho que é como tu falaste, é um processo gradual que foi acontecendo e que essa ferramenta que parece que nos ajuda, na real, ela só atrapalha, cara. Ela só atrapalha porque a música, a gente precisa praticar, a gente precisa estar no palco. E hoje em dia o músico não está mais no palco, cara. E agora, então, com essa pandemia, a gente fica fazendo coisa de graça para todo mundo. É vídeo, é toda hora um vídeo, toda hora uma live, toda hora um comentário e tal. E as pessoas vão se acostumar com isso, entendeu? Daqui a pouco ninguém mais quer pagar uma aula. Não precisa, tá tudo lá, né? Sim. Então, tipo, né? Então, assim, como que vai ser? Como é que as pessoas vão... Será que as pessoas vão querer ter aula presencial depois, cara? Né? Será que não fica todo mundo cada vez mais que nem o Spotify, né? Esse tempo eu fiquei sabendo que as pessoas não ouvem mais do que 30 segundos do Spotify sem passar para a próxima música, né? Sim. Às vezes, eu tenho introduções que duram mais do que isso, entendeu? Eu não quero ficar me... Pô, mas calma aí, não pode estar mais do que 30 segundos a... Pô, que isso, cara, né? Então a Sim. música não foi feita para isso. As óperas tinham 4 horas, a ópera de Wagner leva 4 horas, né? É. Pô, então eu acho que foi gerando, né? As pessoas acham que tem mais conhecimento, mas na verdade elas têm muito menos capacidade de ficar assistindo algo acontecer o tempo que tem que ser, né? Essa coisa de É. passeio, né? Não gostei desse vídeo, passa. Não gostei dessa, não passa. Então, Eu acho que as pessoas não se dão tempo para a própria experiência, né? É tudo exato. muito rápido, muito líquido, como diz lá o Bauman, né? É tudo muito construído, desconstruído, muito rápido, e as pessoas não querem ter a experiência, simplesmente, às vezes até acontece um medo da experiência, sabe? Tipo, de fugir um pouco e sair, ser o diferente, sair desse sistema, sabe? E Sim. aí, e aí eu vou te perguntar também, já que a gente está falando agora da questão da pandemia, da virtualidade, o que que tu acha, né, sobre o que que tu acha, o que que tu atenta sobre essas questões de lives? Porque eu particularmente vejo às vezes músicos tocando que tinha aquela questão dos bares, né? Aquelas questões dos bares. Bah, vamos tocar em bar. Não, mas peraí, tocar e aí não tem ninguém ou paga muito pouco. Eu como músico já toquei numa praça e ganhei mais do que um bar, assim, pensando no Hum. tip ali, né? Mas
o que que os músicos estão fazendo agora e como eles estão se agenciando agora e o que que vale, entendeu? O que que tu, na tua perspectiva, ah, como que o músico pode se articular diante desse problemão que a gente está aí, que é não estar podendo desempenhar nossa profissão no palco, né? Fisicamente, né? Pois é, cara. Eu assim, quer ver, ó, vou falar de mim, né? Eu até participei de algumas lives, né, que me convidaram. Eu não fiz. Eu tô passando por essa pandemia numa situação completamente inusitada para mim, que é com um bebê pequeno de 1 ano, né? 1 ano e 3 meses agora. Sim. Então, assim, eu não tive tão proativo assim como eu vejo muitos colegas e amigos fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não sei se isso é o certo a fazer, sabe? Sinceramente falando, porque o que eu precisava mesmo é estar no palco. Não tem essa coisa de fazer um vídeo e tal. Eu até postei muitos vídeos no início, estava fazendo vídeo comigo mesmo, eu mesmo tocando comigo mesmo e tal. Só que pô, não é a mesma coisa, entende, cara? Então, eu não tenho bem certeza se o que a gente está fazendo e como as pessoas encontraram para tentar se colocar ainda de uma forma talvez ativa num mercado que parece ser um mercado, que é esse mercado de lives e de estar nas redes, vai realmente fazer uma diferença real para a música. Eu sempre me preocupei com a música, eu queria ser um bom músico, né? Eu não queria ser um cara da live, entende? Eu não Sim, estudei para ser youtuber, entende? sim. Eu tenho extrema dificuldade de fazer isso aí, né? Eu até tento fazer, porque eu vejo que é o único caminho, né, que hoje em dia que restou, né? Então, eu não tenho certeza de o que vai acontecer. O que eu acho é que o que eu gostaria de realmente poder estar fazendo agora é estar tocando, entendeu? Como eu vinha fazendo antes, né? O que que eu deveria estar fazendo para poder, durante esse momento, eu fiz os vídeos, participei das lives, mas não fiquei fazendo eu mesmo. Estou tentando gravar algumas músicas que eu queria ter gravado, né, já com um processo que eu decidi, que eu encontrei músicos que estavam dispostos a fazer comigo, né, que era ensaiar, talvez tocar em bares, ainda dos poucos que ainda realmente oferecem algum tipo de qualidade de som ou de isso cada vez também está ficando cada vez mais difícil. Mas infelizmente não deu. O processo que a gente fez funcionou, as músicas estão soando bem, vão ser masterizadas, eu vou lançar. O que, que elas vão gerar, eu não sei, né, cara? Sinceramente. Eu continuo dando aula, né? Mas as minhas aulas não são aulas de vídeo aula, eu dou aula diretamente assim como a gente está fazendo. Isso era uma coisa que eu já fazia antes, já, então, na verdade não mudou mais. A única coisa que mudou é que eu não tenho mais chance de tocar em lugar nenhum, entendeu? Porque já estava difícil antes, agora está impossível, né? Então, cara, sinceramente falando assim para ti, eu realmente não sei o que tá certo, o que tá errado, né? Eu vejo que tem pessoas que fazem, parece que tá dando certo para eles, mas na verdade eu não sei, eu nunca perguntei, né, para saber, né? Sim. Mas ao mesmo tempo também sei que não tem outra chance, o cara não vai poder tocar onde ele tocava antes, porque não tem onde tocar, bicho. Então o cara tá fazendo algo ali só para não parar, né? Eu, como eu tenho que estar envolvido com a criação do neném, eu não consigo. Então, às vezes eu faço, às vezes eu não faço, né? Sim. Então, não sei, eu até gostaria de saber qual é a tua opinião sobre isso, porque tu também pode estar vendo isso de uma outra forma, né, cara? Como eu te falei, eu tô aqui em casa aqui e tal, saio pouco e tô envolvido com o lance do neném. Então, talvez eu devesse estar fazendo mais do que eu tô fazendo. Então, não sei, só vou Sim. saber depois. Não, eu vejo que, sobre a minha perspectiva, assim, eu vejo que o que se tira disso, talvez, são conexões, por mais Uhum. frágeis que elas sejam, e que elas não sejam vínculos, né? Porque a gente está falando de vínculo. Quando tu tá essa vivência que tu teve com teus 8 anos, tu estabeleceu vínculos, né? Sim. É muito difícil tu desfazer um vínculo, né? Conexões Uhum. já é mais fácil, né? Conexão tu Uhum. só fica em off, acabou a conexão, né? Sim. Mas mesmo assim, eu vejo que algumas conexões podem ser feitas assim nesse plano virtual. Agora, essa questão da live, por exemplo, no sentido no sentido o tempo inteiro, até porque é muito difícil, sabe? Eu tenho amigos meus que fazem lives
E aí, tá, qual é o horário que tu faz lives? Daí tu vai lá 7, 8 horas da noite, tu tem 460 mil lives, tu não encontra a live do teu amigo pra assistir, sabe? De Sim. quem tu quer. Porque realmente todo mundo resolveu fazer a mesma coisa no mesmo tempo, como geralmente o ser humano gosta de fazer, né? Que é tipo Uhum. aquela questão, aquele movimento massivo, né? Tipo, Uhum. agora vamos todos ao shopping para comprar uma boina. E aí, um foi, outro foi, e o ser humano tem dessas coisas, né? De se sentir mais confortável nisso, né? Então, eu acredito em um retorno, pensando até a própria humanidade, assim, né? Eu sou um otimista quanto ao retorno, né? E ao mesmo tempo um pessimista o quanto onde vai acontecer esse retorno, porque a gente não sabe o que Uhum. o mapa da cidade para o músico já está mudando, né? Isso é uma Uhum. questão importante. Aqueles bares da década de 80, falando só em bares, né? Já não são mais o mesmo na virada do século, e agora já vai ser um outro mapa, né? Uhum. Eu até às vezes questiono na minha pesquisa assim, que eu queria ter mais tempo para poder fazer um mapa dos bares dessa música instrumental, porque eu não tive 2 anos de mestrado, tu fez mestrado, tu sabe que é pouquíssimo, né? Para tu Uhum. fazer tudo que tu quer fazer, né? Então, eu acho interessante por um lado do músico encontrar essa parte de um público desterritorializado, né? Que é essa coisa Uhum. do não físico, porque de certa forma os meios midiáticos dominam, né? Como a gente já conversou aqui, a mídia é um poder simbólico absurdo, é o quarto poder, né? Que coloca na Uhum. cabeça das pessoas que aquilo ali que água tem cheiro e tem cheiro, entendeu? Então, eu acho que isso é um encontro importante, mas aí a medida disso é que né? A medida disso É o é difícil, né? que é o difícil, porque assim, tu faz demais, tu tá dando um capital teu ali, né? E tu tá tirando do teu técnico, né? Porque é o Uhum. momento que tu tem que ir pra internet, que tu tem que produzir, tu tá tirando o teu técnico, né? Que é o que tu falou. Então, realmente é uma pergunta que vale para todos, né? Cada um vai ter Claro. uma posição e eu faço essa pergunta justamente por isso, né? Porque é para saber como que cada um realmente está se relacionando com isso, né? Uhum. Porque tomara Deus vai passar de uma certa forma e a gente vai voltar para os palcos, né? Uhum. Para poder fazer o É, nosso é, serviço. é que é difícil responder enquanto tu ainda está no meio do processo, né? É, Então, assim, como a gente ainda está no meio, embora já esteja um pouco diferente do que estava alguns meses atrás, né? A tentativa de abrir, mas ninguém sabe se abrindo vai piorar, não vai piorar e tal, não sei o quê. Então, a gente, na real, eu acho que tem um lado bom e acho que tem um lado ruim. Agora, qual deles vai perseverar no final de tudo é que eu não sei, né? Eu acho que só depois para a gente saber, né? não tem como. Então, eu acho que, assim, eu volto no lance da música, né? Eu acho que para a música em si não está sendo nada bom. É isso, na minha opinião, né? Porque o vínculo é muito importante para um trabalho orgânico musical, principalmente na música instrumental brasileira, né? Os músicos, eles são amigos. Quando a gente toca, é uma troca de amizade, de entendimento, de visão. Não é simplesmente um trabalho, né? Isso é uma das coisas que é uma característica, na minha opinião, do brasileiro, sabe? Eu trabalhei com ingleses e é diferente para eles. Para eles é Sim. diferente. Para nós brasileiros, quando a gente vai fazer um ensaio, já vira uma feijoada, um churrasco, uma conversa, quase que uma festa. Pelo menos era assim lá, né? Agora com os gringos, não. A coisa é totalmente... Né? Eles fazem conexões, eles não fazem amigos, né? Eles não fazem vínculos, né? Então, eu percebi que isso é diferente. Então, eu só consigo fazer música 100% quando é assim, entendeu? Senão fica Sim. uma coisa meio, sabe, assim, vou lá só para ganhar o dinheiro. Então, não sei, cara. Realmente é uma pergunta bem difícil de responder de É uma forma difícil, né? só, né? Sim, não, e os próprios médicos, eles não, se a gente parar para pensar, essa questão de isolamento e Sim, doença, quanta pesquisa e quanto medicamento e quanta coisa que os próprios especialistas na medicina já disseram que era isso e que já já desmentiram voltou e atrás, já voltou exatamente. atrás. Então a gente vive um momento realmente
às vezes, como diz o Marcelo Corsetti, também disse numa live que eu assisti, que eu simplesmente dar aquela dormidinha do lado de tarde e não pensar sobre isso para não, né, para não ficar noiado com isso, de certa forma, né? Uhum, uhum. É. Então, realmente um momento difícil, né? Mas que a música, para ter um pinguinho de otimismo, a música ela passa sobre isso, né? Se tu Ah, parar, se com tu pensar certeza. a música ela nenhuma barreira social, nenhuma barreira nada, porque todo mundo tá ali escutando, Claro, todo mundo tá ali escutando música de manhã e de tarde, e a música ela é medicinal nesse sentido, né? com Ela é certeza. necessária para que as pessoas consigam passar por isso. Elas só Uhum. ainda não entenderam o O valor que tamanho da importância. É. exatamente, elas só ainda não entenderam, né? Uhum. Mas aí eu fico agradecido aqui pela tua entrevista. Eu vou pedir que tu chame o nosso último clipe, né, para encerrar a Claro. nossa entrevista e agradecer esse papo que foi ótimo. Assim, a gente não se conhecia de outras andanças, mas no fim Sim. a gente acabou tendo um ótimo papo aqui. Eu acredito que as pessoas que assistirem esse programa vão ficar bastante questionados e, né, vão ficar Claro, bastante. não, eu que agradeço, cara. Acho muito legal né, o teu trabalho. Fiquei interessadíssimo de saber mais, né, Bruno? E agradeço o convite, né, também a valorização, assim, né, de ti para com o meu trabalho. Eu fico bem feliz, né, de ter participado. Então aí agradecendo a participação do Felipe Carana, na nossa live de hoje, trazendo múltiplas reflexões, né, sobre desde o indivíduo até a sociedade como uma forma mais complexa, né, mais ampla. E aí agradecer e já colocar o clipe para vocês do Libertango, foi o trabalho que o Felipe fez agora na pandemia. Libertango, fique em casa, né? Fique em casa Exatamente. fazendo suas produções, né? Para todo mundo que puder ficar em casa. A gente sabe que nem todo mundo tem essa opção, né? Essa, Fica meu agradecimento e com vocês, Libertango.